Uzá, o homem que foi morto pelo próprio Deus por tocar na arca. Muitos não entendem essa história e ficam confusos porque parece uma punição muito severa para alguém que errou agindo com boa intenção. Mas agora você vai entender o real motivo da morte de Uzá. Uzá era filho de Abinadab e tinha 2 irmãos, Aiô e Eleazar. Esse último estava presente quando Uzá foi ferido por Deus. A história de Uzá com a arca começa muito antes do dia de sua morte. A Arca da Aliança ficou por 7 meses em território filisteu, depois deles terem derrotado Israel em uma batalha e levarem a arca junto com outros objetos saqueados. Deus feriu os filisteus e humilhou seus deuses, e por isso eles a mandaram de volta para Israel. E aqui acontece algo que pouco se fala. Quando a arca chegou de volta na cidade de Bet-Semes, Deus matou 70 homens, porque eles olharam dentro da Arca da Aliança, e não era novidade para ninguém que isso não deveria ser feito jamais. Desde a época de Moisés, Deus disse: homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, não foi só Uzá que morreu por negligenciar a arca. Depois disso, a arca foi enviada para Quiriate-Jearim, e fica então na casa de Abinadab, onde também morava Uzá, e consagraram a Eleazar para cuidar dela. A arca ficou lá por 20 anos. Depois desse tempo, Davi reuniu 30.000 guerreiros e foi buscar a arca para levar para a cidade de Davi. Colocaram a arca em uma carroça nova, puxada por bois, e ia Davi e todo o povo celebrando à frente da arca, que carregava a presença de Deus. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a sua mão e segurou a arca. No mesmo instante, Deus o feriu, e Uzá caiu morto. Em 2 Samuel 6, onde é descrito esse fato, a palavra diz que, ao ver isso, Davi teve medo do Senhor. O que percebemos ao ver toda a história é que a ira de Deus se acendeu contra Uzá depois de Deus ter suportado muita coisa. A rebelião do povo de Israel contra Deus era absurda. Só buscavam a Deus quando tinham medo de seus inimigos. E diante de todos os livramentos e milagres que receberam, ainda se prostituíam com deuses falsos e ídolos. Ainda depois de buscarem a Arca da Aliança, continuavam cultuando a Baal e a outros deuses. Outro erro antes do erro de Uzá foi terem colocado a arca em carros de bois. Deus havia especificado como a arca deveria ser carregada. Só quem podia manusear a arca eram os levitas, que eram separados especialmente para esse trabalho. E o que muitos perguntam sobre esse fato é por que os filisteus não morreram ao tocar a arca e colocá-la também em carros de bois. E a resposta é simples. Eles não conheciam a Deus, nem o que representava a arca. Sabiam quem era Deus só pelas histórias que ouviam, mas não conheciam sua palavra nem conviviam com ele. Um exemplo da atitude de Deus em relação a isso é a forma que agimos com nossos filhos. Se uma criança de 3 ou 4 anos e uma de 12 tiverem o mesmo comportamento errado, você disciplinaria as duas da mesma forma? Claro que não. E isso é porque uma já tem um bom discernimento do que faz. Já a de 3 ou 4 não tem quase nenhum. E esse era o caso dos filisteus. Mas o povo de Israel quis carregar a presença de Deus como os pagãos a carregaram. Uzá fazia parte do povo e por isso também tinha culpa em tudo isso. Mas um alerta maior ainda que essa história nos dá é sobre Uzá individualmente. A atitude e a morte de Uzá resumiram em si as atitudes do povo. Uzá conviveu com a arca em sua casa por 20 anos. Provavelmente, um gatilho para sua atitude, sem temor, foi ter se acostumado com a presença de Deus. Depois de tanto tempo com a arca em sua casa, Uzá pode ter inconscientemente esquecido a grandeza de Deus e seu assombroso poder, e o ter tratado como um amigo ou um de seus irmãos.
que aprendemos com ele é que, independente de quantas vezes Deus nos perdoe e de quanto tempo passamos em sua presença, ele sempre será o Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, e jamais podemos perder o temor e o tremor diante da sua presença. Jamais estaremos no mesmo nível de Deus, e infelizmente, às vezes perdemos tanto o temor que a única forma de Deus nos despertar é com atitudes extremas, assim como diz no Salmo 78, 34. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor, se voltavam de novo para ele. Portanto, devemos manter nosso temor a Deus e não se esquecer de quem ele é, para que ele não tenha que nos despertar com a dor.